Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira o programa Eclésia propõe-lhe análises aos textos da Bíblia, nomeadamente os que se escutam nas Eucaristias de domingo. Perceber a mensagem que querem transmitir e os desafios que sugerem é o que vos propomos ao longo dos próximos minutos, no diálogo com o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Partimos ao encontro desses textos da Bíblia para os explicar, para os analisar. Padre Armindo Vaz, a primeira leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo é do capítulo 13 do livro de Levítico e impõe-se, se calhar, antes de ir ao encontro do tema e da problemática que é apresentada neste breve texto, que se enquadre este livro. Um livro cheio de normas, um livro normativo, todo ele, porque surge num conjunto dos livros da Bíblia e em que contexto, sobretudo, ele surge? O livro do Levítico surge no contexto do acontecimento fundador da religião, da vida e da história do povo de Israel no Monte Sinai, no deserto. E depois de os escritos do livro do Êxodo terem relatado a aliança que Deus propôs ao seu povo de Israel, então o livro do Levítico dá continuidade à lei da aliança, e descrevendo uma série de normas concretas e particulares como forma de o povo responder à aliança de Deus. Deus propôs a sua vontade de comunhão com o povo. Israel podia responder praticando a lei. E o livro do Levítico insere-se nesse contexto, porque realmente é continuidade da celebração, da conclusão da aliança de Deus com Israel, que se celebra no livro do Êxodo ainda. Neste caso aqui deste texto, ele diz que atitude ter diante da lepra, em concreto, diante da lepra. Como em todos os povos, também em Israel, os leprosos eram considerados impuros, eram rejeitados, eram banidos da sociedade, eram excluídos, proscritos, autenticamente. Portanto, mas eram rejeitados e marginalizados porque se considerava que a lepra era a marca vergonhosa do pecado cometido pelo leproso. E, portanto, teria falhado com Deus, teria renegado a sua dignidade de ser humano e, portanto, deveria ser desligado da comunidade social do seu povo. A lepra era, portanto, um sinal de que o leproso deveria ser rejeitado em nome de Deus. A exclusão subentendia a condição sagrada da pessoa humana, mas a equação da lepra a um castigo por causa de um pecado rompia essa sacralidade e degradava autenticamente o leproso para fora da sociedade. Há uma dinâmica de castigo direto por algo que o leproso teria feito. E quem fala da lepra fala de outras doenças. De outras também, doenças. Era uma equação vista pela teologia do povo de Israel, que a doença, que identificava a doença como consequência de um mal moral, de um pecado cometido pela pessoa, pelo doente. Como também identificava a prosperidade com as boas ações cometidas pela pessoa que vivia prosperamente. É a teologia que temos no livro de Job. É a teologia proposta pelos 3 teólogos amigos de Job. Teologia essa que Job rejeita. Porquê? Só mesmo, eu acho que com Jesus é que as coisas mudam. Quer dizer, Jesus vem romper e vem explicar que não é nada disso. Quer dizer, a pessoa que sofre de uma doença, que padece de um mal, isso não significa automaticamente que tenha sido por causa de um pecado, que seja castigo de Deus. Há um texto exemplar, por exemplo, que é o de João no capítulo 9, o cego de nascença. Alguém que nasceu já cego, vão ter com Jesus: quem é que pecou?
Ele ou os pais? Porque ele já nasceu assim. E Jesus, nem ele nem os pais. Desliga o pecado da doença. Quer dizer, e a doença do pecado. Exato. E isso é extremamente libertador. Isso é extremamente... Nós imaginemos, reparemos que essa mentalidade que o Padre Armindo dizia que percorria a teologia em muito do Antigo Testamento, os 3 amigos de Job e aqui, enfim, que era normal. Nós ainda a temos hoje, por exemplo, em certos ditos, em certas expressões, em certas reações que nós temos diante do mal, castigo de Deus. Castigo de Deus Nosso Senhor. Quer dizer, o contexto é diferente, mas a mentalidade pode nos aproximar um bocado dessa teologia, dessa visão das coisas. Alguém tem uma desgraça, olha, castigo de Deus Nosso Senhor. Jesus é muito libertador, vai, como dizíamos. Aliás, vamos ver isso depois no Evangelho. Mas aqui acho que é muito importante realmente realçar isso, que nós não temos o direito de carregar com culpa religiosa quem já sofre tanto por algum mal, seja uma doença ou outro mal que padece. Olhemos para as pessoas que a gente conhece, para nós próprios, para as nossas famílias. Sei lá, há pouco tempo estive com um casal em que tem os 2 filhos com uma doença de foro neurológico, degenerativa. São pequeninos, um com 3 anos, outros com 6. É uma infelicidade imensa, quer dizer, é uma tristeza imensa para aqueles pais, quer dizer. Então, e eu ainda por cima vou-lhes dizer, olha, vocês têm filhos assim doentes porque vocês pecaram, vocês é que são os culpados. Isto é uma barbaridade. Isto é uma barbaridade, não é? Ora, isso é sentido, não é? Isso é sentido, quer dizer, mas lá está. Porquê é que diziam isto ao leproso? Era uma barbaridade, uma coisa... Claro que os tempos eram outros, mas era isto que se dizia ao leproso. Olha, tu não só és leproso e tens esse mal físico horrível, como ainda és leproso por causa de um castigo, de um pecado, Deus está-te a castigar. Poderíamos perguntar então, porquê o colocar este texto na liturgia deste domingo, em concreto, não é? Que função é que tem esse texto aqui colocado? Claro, a sua função é precisamente de preparar o contraste da resposta de Jesus, que quebra totalmente com aquela mentalidade. Mas é preciso dar o passo então para o Evangelho, não ficar neste texto. Não é? Obviamente. Mas a liturgia da Igreja faz isso precisamente com essa intenção. E relacionando muitas vezes essa primeira leitura com o Evangelho. Exatamente. Neste caso então, passemos à análise do texto do Evangelho, no capítulo 1 de São Marcos, onde de facto há uma atitude completamente diferente, um leproso que vai ao encontro de Jesus e fica limpo, não é? Fica exatamente. Mas mais uma vez, Jesus acolhe essa pessoa que o procura e não só o acolhe, mas também procura entrar na sua história, toca-o, não fica distante como estava prescrito na lei. Perante o leproso tinha que gritar impuro, impuro, para que todos soubessem que não podiam aproximar-se dele, muito menos tocar. Jesus não tem nenhum inconveniente em violar, mais uma vez, a lei sacrossanta judaica. E toca a pele do leproso, desprezada pelos puros. É que Jesus sabia que esse toque de graça estava até proibido pela lei, mas com esse gesto ele confirmava a transgressão cometida pelo próprio leproso, que se tinha aproximado de Jesus, que não deveria ter-se aproximado. E assim Jesus subvertia a imagem de Deus que vinha do judaísmo. Isto é que é importante aqui. Para os judeus, Deus era um Deus severo, um patrão que paga rigidamente, rigorosamente, segundo as boas ou más ações. Para Jesus, Deus é aquele que se torna próximo da pessoa e torna-se próximo através dele, Jesus. Mais uma vez, Jesus lança pontes entre o ser humano e Deus. Faz de pontífice. Pontífice é aquele que faz ponte. Etimologicamente. Jesus é o perfeito pontífice, portanto, mediador, que liga o ser humano a Deus. Isto é, que liga o ser humano
ao sentido da sua vida, que o ajuda a ultrapassar a miséria da doença e da desgraça, quebrando precisamente o elo que o judaísmo estabelecia entre desgraça e pecado. Há aqui, a propósito deste contraste, não é? Entre a perspectiva do Levítico e a do Evangelho, com o mesmo caso, da lepra, do leproso, e em que o Padre Armindo dizia que justamente a primeira leitura vem para nos preparar pedagogicamente para a novidade do Evangelho. Esse contraste, eu acho que podíamos determiná-lo em 2 ou 3 atitudes de Jesus. Primeiro, Jesus não se afasta do leproso. Havia uma lei que segregava, como dizia o Padre Armindo. Ora, Jesus rompe com isso. Não se afasta. Pelo contrário, aproxima-se. Portanto, não segrega, aproxima-se. Segundo, deixa-se tocar. Quer dizer, há um contacto. Ora, havia repugnância em relação ao leproso. Jesus não tem repugnância. Pelo contrário, deixa-se tocar e envolve-se, não é? Terceiro, Jesus não castiga, não culpabiliza, como se fazia no Antigo Testamento. Olha, tu és leproso por causa de um castigo, de um pecado. Não, pelo contrário. Jesus não culpabiliza, Jesus tem compaixão. O texto diz, Jesus compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe. Portanto, mostra, como acabou de dizer mesmo o Padre Armindo, Deus já não como um patrão severo que julga o trabalhador, mas como alguém que é próximo e que não culpabiliza e quer salvar. Então, há aqui realmente uma caracterização, através das atitudes de Jesus, de uma nova atitude e de uma nova teologia, de um novo olhar sobre Deus, de uma nova compreensão de quem é Deus, realmente. Quer dizer, Deus que se aproxima e é amigo de tudo e todos, e, sobretudo, de quem mais sofre, de quem é mais proscrito. E isto, claro, em termos pastorais, em termos eclesiais, lá está, tem muita importância, quer dizer, porque também nós hoje somos desafiados a isto, quer dizer, porque a nossa mentalidade ainda é muito veterotestamentária, quer dizer, hoje, ainda muitos de nós, muitos cristãos, muita igreja, não têm esta sensibilidade para, sei lá, para com seropositivos, para com sem-abrigos. O que é que conta mais? É a repugnância ou a amizade? É o fazer uma cara estranha por causa do mau cheiro ou o amor para quem estender a mão e tocar? Quer dizer, é verdade, nós também não devemos ser, eu acho que, negativistas e pessimistas. Nós devemos, sobretudo, dar graças a Deus por haver imensa gente na Igreja que trabalha desta maneira, à maneira de Jesus, e que se dedica realmente aos proscritos da sociedade, aos que repugnam às outras pessoas, aos mais pobres entre os mais pobres. E isso realmente é maravilhoso, quer dizer, há muitas Madres Teresas de Calcutá na Igreja e, bom, e até fora da Igreja, graças a Deus, não é? Quer dizer, há muito bom ateu que é evangélico, não é? Há, em todo caso, aqui, creio eu, um fator que pode ser dramático, que pode gerar muitas interrogações, que é o leproso disse a Jesus, se quiseres podes curar-me. E Jesus disse, quero, fica limpo. A dinâmica nem sempre é esta. Em que a resposta nem sempre, o doente nem sempre encontra a cura. Pois. Não é? Pois é, mas aqui o que o texto quer sublinhar... Aparentemente. Aqui o que o texto quer sublinhar também, acho que é muito isto, quer dizer, que é a importância da fé na própria cura, quer dizer, há uma passagem dos Evangelhos onde Jesus diz, e ali não pôde fazer muitos milagres por causa da falta de fé daquela gente, não é? Era na sua própria terra, creio eu, quer dizer, nós, para sermos curados em todos os sentidos, temos que nos abandonar em Deus e fazer confiança em Deus. Então, sim, Ele toma conta de nós, como o oleiro toma conta do barro nas suas mãos, molda-nos e transforma-nos e transfigura-nos. Mas isto são coisas que lá está. Isto nós podemos dizer à luz da fé. E temos uma certa cumplicidade, nós que temos fé, e podemos entender isto e aceitar isto entre nós. Explicar isto ou demonstrar isto a quem não tem fé, eu acho que é difícil. Mas na fé, nós sabemos que o abandonar-nos em Deus é essencial para realmente sermos regenerados e curados em todos os sentidos.
Ainda perguntava ao Padre Armindo, ainda a propósito desta questão, de facto, se podemos estar aqui diante de algum raciocínio seletivo, Deus ou Jesus cura uns, não cura outros. Como é que isso acontece hoje? De que forma é que, de facto, isto acontece? Por parte de Deus e de Jesus não há, nem pode haver seleção. Ele só pode ter uma vontade suprema, absoluta, de toda a gente fazer o bem e, portanto, de curar se for possível. Só que Deus e Jesus precisam de mediadores, precisam de mãos que prolonguem a sua vontade de fazer o bem ao ser humano. E esses mediadores temos que ser nós. Nos dias de hoje, estou eu a dizer. É uma categoria teológica que aparece permanentemente ao longo de toda a Bíblia e que tem o seu ponto culminante precisamente no Novo Testamento. É a categoria da mediação. Deus quer o bem do ser humano. Isso já aparece no Antigo Testamento. Mas ele só pode agir através do ser humano. Já o vemos na grande libertação da opressão escravizadora dos hebreus no Egito. Deus quer libertar, mas diz a Moisés: vai, eu te envio, tira o meu povo da escravidão do Egito. Claro. E para falar ao povo usa os profetas. E para curar as pessoas usa o médico. Os livros da sabedoria falam do elogio do médico. Exatamente. E agora no Novo Testamento precisa de Jesus. Só que ele agora precisa de nós. Uhum. E acentuava este aspecto porque, de facto, é por vezes um aspecto que gera até revoltas nas pessoas, né? Diante da doença, diante da morte, inclusivamente. Não é? Deus é o Deus por nós. É o Deus para nós. E é aquilo que mais de palpável aparece precisamente nestes textos de cura do ser humano por parte de Jesus. Quando não cura, aí é uma mensagem que o evangelista quer transmitir dizendo: atenção, precisas da fé. Precisas da fé para ser curado integralmente, não só fisicamente, mas humanamente a todo nível. E nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia, que se escuta no próximo domingo, analisemos agora a segunda leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, de onde emerge, creio eu, Padre Armindo Vaz, também essa dinâmica de sermos imitadores de Cristo, não é? Como o próprio apóstolo Paulo quis ser. Essa dinâmica nasce precisamente do facto de sermos discípulos e de o querermos seguir. E aí, por vezes, encontramos alguns tropeços, algumas dificuldades, que são estas de que fala um bocadinho aqui o texto de São Paulo, não é? Que no seu contexto está situado no problema da comida. Se comer ou não comer carnes, por exemplo, oferecidas aos ídolos pelos pagãos na cidade de Corinto. Paulo resolve facilmente o problema, apesar de ser com uma resolução que não é de sentido único. Ele diz que tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente. Estão uns versículos antes deste texto. Tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Que ninguém procure o próprio interesse, mas o dos outros. Portanto, o critério supremo é edificar, servir de exemplo, amar os outros. É verdade que eu posso comer à vontade da carne oferecida aos ídolos, não tenho nenhum problema, não é? Eles nem existem. É como qualquer outro. Exatamente, porque eles são vãos. Mas se o facto de eu comer vai escandalizar um irmão, então eu deveria evitá-lo por amor a esse irmão. Há aqui também uma recepção dessa dinâmica normativa que existia ao tempo, não é? No contexto em que Paulo anunciava. Exatamente. Precisamente nessa cidade de Corinto, que era uma cidade, uma metrópole variada, com muitas culturas, muitas religiões, gente provinda de muitos sítios ali à volta, e então para que se tivesse em conta, para que cada um tivesse em conta o bem dos outros, então esta convivência
de várias religiões e culturas exigia esta atenção ao bem do outro. Seu comentário, Frei José Nunes. Sim, eu acho que há um certo paralelismo. Vou ser muito livre na apreciação e não um biblista, um exegeta, mas eu acho que há um certo paralelismo entre esta passagem do capítulo 10 e o capítulo 7 desta mesma carta aos Coríntios, desta primeira. No capítulo 7, se nós bem nos lembrarmos, Paulo fala muito da questão do casamento. Tu se estás casado, casa-te do Senhor. Tu se és solteiro, vive para o Senhor. Tu se estás casado, não te separes. Mas se te separares, depois vive no Senhor. E depois termina. Quer morramos, quer vivamos, vivamos para o Senhor. Que estejamos no Senhor. Aqui também Paulo diz, quando comeis ou bebeis, ou fazeis isto ou aquilo, qualquer outra coisa, fazei tudo é para a glória de Deus. Quer dizer, nós na vida tudo nos é dado, tudo nos é permitido, temos muitas possibilidades, muita diversidade de escolhas, enfim. O importante é procurar viver em tudo evangelicamente. Comamos de maneira não pagã, no trabalho. Vivamos o nosso trabalho com sentido evangélico. Estamos em família, vivamos em família em sentido evangélico. Quer dizer, em tudo, vivamos como cristãos. Tentemos ser cristãos em todos os aspectos da vida. E o texto oferece um critério muito palpável, que é em tudo buscar não o próprio interesse, mas o de todos. Exatamente. Quer dizer, porque esse é que é o critério evangélico. Lá está. Pensar sempre, em primeiro lugar, nos outros do que em si mesmo, não é? Agradeço por terem estado aqui no Sempre Chegou ao Fim. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos apresentar os desafios que os textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo sugerem. Desejo-lhe um bom fim de tarde, ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.